E aí, pessoal? Tudo bem? Professor Otoshi de História. Hoje a gente vai trabalhar mais um tema, mais uma aulinha especial, chamada de Independência dos Estados Unidos, tá certo? Hoje vocês sabem, nós estamos cansados de saber que os Estados Unidos desponta aí como uma das maiores economias capitalistas do mundo, ou seja, uma das maiores potências mundiais. Se não, porque a gente não dizer a maior potência econômica do mundo, né? E aí, eu queria que vocês analisassem com a aula de hoje como 13 colônias, que era assim como os Estados Unidos eram chamados, né, antigamente, como essas 13 colônias britânicas, inglesas, tá, vão se tornar então o que é hoje, um país rico, poderoso, uma potência a nível mundial. Então, gente, é o seguinte, o Brasil era colônia de Portugal, não é isso? Estou fazendo isso aqui, essa comparação para você entender o que é que eu quero falar. O Brasil era colônia de Portugal, ou seja, Portugal explorava o Brasil, não é verdade? E se eu disser a vocês que as 13 colônias, o que vocês chamam hoje de Estados Unidos, eram colônias da Inglaterra? Ah, o Tocha nem sabia que a Inglaterra é que tinha colonizado ali as 13 colônias. Pois era. Mas é o seguinte, a Inglaterra, pessoal, não ligava muito para o que acontecia com as 13 colônias, tá certo? Então, diferente, por exemplo, do que Portugal fez aqui, Portugal explorou, né? Virou para o Brasil daqui, depois veio cana-de-açúcar, ouro, café, tudo que você possa imaginar. Já a Inglaterra era um pouco diferente a colonização britânica em relação às 13 colônias, não havia essa exploração, né? A Inglaterra meio que deixava de lado, assim, escanteada as 13 colônias, tá certo? Só que aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer a chamada Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos envolveu França e Inglaterra, tá? E quem venceu a chamada Guerra dos Sete Anos foi a Inglaterra. Só que, pessoal, apesar de ter saído vitoriosa, a Inglaterra saiu quebrada economicamente, né? Você sabe que a guerra ela gera custos, não só custos de vidas, custos humanos, mas sobretudo custos financeiros. E aí, sabe o que é que aconteceu? A Inglaterra disse: bom, já que a gente está quebrado economicamente, eu vou ter que arranjar um jeito de ganhar dinheiro, de encher os cofres, né, britânicos. E aí, qual foi a forma? Opa, as 13 colônias que antes eu nem ligava direito para elas, que estavam ali, ó, quietinhas, eu vou explorá-las. É ali que vai ser a minha mina de ouro, é dali que eu vou recuperar a minha economia. E aí, crianças, para poder se recuperar economicamente, a Inglaterra vai decretar um monte de impostos para as chamadas 13 colônias. Que impostos foram esses? Vamos citar alguns aqui, ó. Stamp Act, ou Lei do Selo. Ela determinava o seguinte, ó, que todo documento em circulação na colônia, todo papel em circulação na colônia deveria conter um selo real britânico. Aí você diz, oxe, qualquer papel, um livro, um jornal, um documento, qualquer papel em circulação na colônia deveria conter esse selo. E como é que as pessoas adquiriam esse selo? Pagando pelo selo. Lei do selo, ou seja, foi uma forma que a Inglaterra encontrou de quê? De arrecadar imposto dos colonos. Deixa eu citar outra lei, Sugar Act, ou Lei do Açúcar, ou seja, o açúcar que antes poderia ser comprado em qualquer lugar, agora os colonos só poderão comprar açúcar britânico, inglês. E Totoshi, foi uma outra forma deles ganharem dinheiro, foi através da venda do que? Do açúcar, ou seja, quer comprar açúcar? Quero, somente conosco, com os britânicos. E isso deixou os colonos muito arretados, né? Que antigamente eles compravam em qualquer outro lugar. Outra lei, o Tea Act, lei do chá. Todo chá deve ser comprado da Companhia das Índias Orientais, ou seja, de uma empresa britânica, inglesa. Ou seja, os colonos agora teriam que comprar o chá de quem? Dos britânicos. Se vocês perceberem, o que a Inglaterra fez foi afunilar
os colonos. Olha, vocês querem comprar chá, açúcar, qualquer papel em circulação tem que ter o selo, ou seja, essa foi a forma encontrada pela Inglaterra para poder arrecadar dinheiro, para poder encher os seus cofres, ou seja, explorando as chamadas 13 colônias. Entenderam? Teve também os atos Townshend, que foram também impostos cobrados sobre alguns produtos, como por exemplo o vidro, né, entre outros. Então, assim, vários impostos foram criados pelos britânicos para arrecadar dinheiro das colônias. A pergunta é a seguinte: você acha que as 13 colônias que estavam quietinhas ali, que não pagavam esses impostos todos, que compravam chá, açúcar de onde queria, tal, agora vai ter que ficar ali, ó, subordinada à coroa britânica? Será que eles vão gostar? Você gostaria? Né? Eu acredito que não. E diante de tudo isso, os colonos se revoltaram contra a Inglaterra. E aí vai acontecer, minha gente, um fato conhecido como Boston Tea Party, tá? Ou Boston Tea Party, como queira chamar. Significa a festa do chá em Boston. O que foi isso? Os colonos se vestiram de índio, se fantasiaram de índio, chegaram no porto, pegaram um monte de navio lá, um monte de embarcações que estavam com seus porões lotados de chá, pegaram esse carregamento de chá e jogaram ao mar. Vocês têm noção que é isso? Foi um protesto, né? Uma forma de protestar, de dizer à coroa britânica: olha, a gente não está feliz com essas leis, com isso que vocês estão impondo a gente. Então, Boston Tea Party foi um evento em que os colonos se disfarçaram de índio, pegaram os carregamentos de chá que estavam em algumas embarcações no porto e jogaram ao mar. Gente, o rei gostou disso, Otoshi. O rei da Inglaterra gostou disso? Lógico que não. Ele vai dizer: que absurdo é esse? Né? E ele vai lançar as chamadas leis intoleráveis. E o que foram as leis intoleráveis? Foram punições, vamos colocar assim, ao Boston Tea Party. Foi como se fosse uma represália, né? Ao Boston Tea Party. Ó, vocês fizeram isso, agora vocês vão pagar. E de que forma? Ele mandou fechar o porto de Boston, tá certo? Que foi justamente onde aconteceu, né, todo esse levante, vamos colocar assim. A colônia de Massachusetts foi ocupada por tropas britânicas, tá certo? E o rei ainda ordenou que as pessoas dessem abrigo e comida para as tropas britânicas que estivessem ali nas colônias. Né? Como é que eu posso dizer, uma resposta, vamos colocar assim, ao Boston Tea Party, tá bom? E disseram: olha, todo esse prejuízo, minha gente, vai ter que ser pago, tá certo? Todo o carregamento de chá que vocês jogaram ao mar tem que ser pago. E aí, o porto de Boston vai ficar fechado até que isso ocorra, tá certo? Então entendam, traçando uma linha do tempo. Inglaterra ganha a guerra contra a França, na chamada Batalha dos 7 Anos, mas apesar de vitoriosa, está quebrada economicamente. Para se recuperar, vai começar a explorar as 13 colônias por meio da Lei do Chá, Lei do Selo, Lei do Açúcar, Atos Townshend, entre outros. Em resposta a isso, os colonos se rebelam e ocorre o chamado Boston Tea Party, a festa do chá em Boston. Jogam carregamentos e carregamentos de chá ao mar. Resposta ao Boston Tea Party, as leis intoleráveis do rei da Inglaterra. Tranquilo, pessoal? Pois bem, diante dessa resposta dura por parte do rei da Inglaterra, o que foi que os colonos fizeram? Eles se reuniram no chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Congresso é uma reunião, né, pessoal? Vamos imaginar uma grande reunião. Então, o que é que eles vão querer nessa reunião? Eles vão querer a revogação das leis intoleráveis. Eles vão dizer: olha, rei, a gente não gostou dessas leis intoleráveis e a gente quer que o senhor revogue. Gente, questão de prova. Esse primeiro Congresso Continental da Filadélfia não tinha como objetivo separação. Ou seja, eles não queriam, as 13 colônias não queriam se separar, tá certo? Da Inglaterra. Então não havia esse sentimento separatista, ok? Não havia esse sentimento de quebra de pacto colonial. Esse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, ele queria apenas a revogação das leis intoleráveis, que não foi
tá certo? Assim, esses questionamentos dos impostos, em relação a esses impostos e tal, é, é, não houve uma resposta positiva, vamos colocar assim, por parte é, da coroa, tá certo? A coroa inglesa vai dizer, olha, esse congresso aí que vocês querem, a revogação, tal, não vai continuar do mesmo jeito, tá certo? Pois bem, como esse primeiro congresso continental da Filadélfia não deu efeito, não surtiu efeito, vai haver um segundo Congresso Continental da Filadélfia, pessoal. E Elton, o segundo Congresso Continental da Filadélfia já é diferente. O segundo Congresso, ele vai querer se separar da Inglaterra, ou seja, as 13 colônias vão dizer, olha, a gente vai se separar da Inglaterra, já que não teve acordo, então a gente quer a separação. A gente quer a nossa independência. Vê que lindo. Otoshi, é verdade que a independência dos Estados Unidos, esse processo de independência, teve a influência do iluminismo? Com certeza, pessoal. O iluminismo vai estar presente dentro desse movimento. A posteriori vai estar na Revolução Francesa. Para quem não lembra, o iluminismo é aquele movimento filosófico que aconteceu lá por volta do século XVII, XVIII na Europa e que tinha como objetivo combater as bases do antigo regime. Otoshi, eu não lembro o que é o antigo regime. O antigo regime é caracterizado pela monarquia absolutista, pelo mercantilismo e pelo poder da igreja. Traduzindo, falando no popular, o iluminismo era contra uma pessoa com poder absoluto, ou seja, monarquia absolutista. O iluminismo era contra o mercantilismo, que é isso mesmo, Otoshi, é o controle da economia pelo Estado, ou seja, o Estado controlando a economia. Então, o iluminismo era contra isso. E o iluminismo era contra o poder da Igreja Católica, poder esse que era muito grande e que os iluministas queriam reduzir. Tranquilo? Então, essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade do movimento iluminista vai vir para cá, para as 13 colônias, e são essas ideias que vão influenciar no processo de independência em relação à coroa britânica. Pois bem, pessoal, então nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, o objetivo é se separar, é independência, e aí começa a guerra propriamente dita, a guerra entre as tropas britânicas, inglesas, entre a coroa e as tropas americanas, vamos colocar assim, das 13 colônias, tá certo? Várias batalhas vão ser travadas e aí nós temos algumas figuras importantes que a gente pode destacar. A gente tem, por exemplo, o Thomas Jefferson, a gente tem o George Washington, que vai ser o líder ali das tropas, né? Ele que vai liderar as tropas coloniais contra as tropas inglesas. A gente tem o Benjamin Franklin, que ele vai atuar como se fosse um mediador, um embaixador, vamos colocar assim. É ele que vai, por exemplo, conseguir o apoio da Espanha e da França, né? Espanha e França vão ajudar as 13 colônias contra a Inglaterra. E você pode estar se questionando, mas por que França e Espanha vão se meter nisso? Minha gente, porque França e Espanha tinham suas desavenças com a Inglaterra. Então eles viram uma oportunidade de se juntarem às 13 colônias para derrubar a Inglaterra, tá certo? E muitas vezes até pegar alguns territórios que a Inglaterra tinha roubado delas, tá certo? E aí tivemos várias batalhas. Yorktown, Batalha de Saratoga e por aí vai. Depois de muita luta, minha gente, depois de muito conflito, as 13 colônias vão conseguir vencer as tropas inglesas e vão conseguir a sua independência. Sabe que dia é comemorada a independência norte-americana? 4 de julho de 1776. Tá certo? Inclusive, 4 de julho até os dias atuais é considerado feriado lá nos Estados Unidos. Como é, por exemplo, a gente, né, aqui no Brasil, 7 de setembro, dia da nossa independência, é feriado. Não é verdade? Então, 4 de julho é feriado nos Estados Unidos, dia da independência, tá bom? E aí o primeiro presidente americano, minha gente, vai ser o George Washington, aquele cara que liderou as tropas contra os britânicos. Ele vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Thomas Jefferson vai ser aquele cara que vai assinar, vai criar a nossa Declaração de Independência. A nossa não, a deles. A Declaração de Independência Americana vai ser criada pelo Thomas Jefferson. O Otoshi, a Inglaterra perdeu, tudo bem, mas ela vai reconhecer
Depois a independência americana vai, minha gente, com certeza, por meio do Tratado de Paris, que foi assinado em 1783, 1783, os Estados Unidos ficaram independentes por meio da guerra em 1776, mas somente em 1783, por meio de um tratado, é que a Inglaterra realmente vai reconhecer, dizendo, não, tudo bem, eu reconheço que os Estados Unidos agora são um país independente, ou seja, não é mais minha colônia, tá certo? Muito bem. Gente, a gente tem que entender o processo de independência americana, a independência dos Estados Unidos, como um processo que no início, quando começaram, né, vamos colocar assim, as divergências entre a coroa e as 13 colônias, não era o objetivo dos colônios separar, não era, tá certo? Mas a posteriori, isso foi se tornando uma ideia e essa ideia se tornou uma prática. E aí, com as ideias iluministas, né, batendo na cabeça dos colonos, o processo revolucionário ele vai se desenrolar e os Estados Unidos conseguem sua independência. E veja que coisa interessante. Hoje, os Estados Unidos, uma das maiores economias do mundo, superou sua antiga colônia. Não é verdade? Ou seja, os Estados Unidos superou a Inglaterra hoje economicamente e tal. Veja, né, como as coisas são. É mais ou menos você imaginar, poxa, se o Brasil, né, ultrapassasse o patamar de Portugal hoje. Você entende como é o esquema? Mas os Estados Unidos fizeram isso, tá bom? Então não esquece o que levou à independência dos Estados Unidos, as principais lideranças, tá? Os principais impostos que foram cobrados e como tudo isso terminou. Beleza, pessoal? Gente, essa foi a nossa aula sobre independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias. Se você gostou, deixa o likezinho, ativa o sininho, se inscreve no canal, tá bom? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes, estudem, valeu!